Mas assim, em relação a parte da mediunidade mesmo. Quando a mediunidade vem com uma intensidade um pouco maior, num momento que talvez não era tão normal ela vir. Como é que vocês lidam com isso? Pra quem é médium, como é que é lidar com isso? Para quem é médio, você fala a pessoa que está chegando. Não, pra vocês que porque assim, vocês tiveram todo um processo Ah, de evolução, A né? nossa Hoje em nossa dia, experiência. eu acho que hoje em dia vocês já devem saber lidar com isso com mais tranquilidade. Sim, sim. Mas até chegar nisso, como é que era? Então, no início, Os transportes, né, espirituais. isso eu tive muita questão de mediunidade de transporte, de passar mal nos lugares, de absorver energias, até que eu tive uma educação mediúnica e no início quem me orientou sempre foi o Pai Benedito de Aruanda. Então eu fui seguindo as diretrizes dele, como me comportar, como ficar mais fortalecido diante disso. E realmente no início, quando você começa a incorporar, é mais intenso. Você fica com mais dificuldade. Por isso que é importante procurar uma casa, procurar ler, porque principalmente a base de tudo lá é a leitura. Nós precisamos estudar Né? muito. Viemos muitas vezes para São Paulo fazer cursos de ufologia com Gilda Moura, para entender o fenômeno paranormal, o que é um fenômeno ufológico, o que é um fenômeno de incorporação, Espiritual. para entender, principalmente desde a minha infância, eu tinha muito acesso para saber que força era essa, de onde vinha, se era de espíritos, se era de parte ufológica, e hoje a gente tem uma noção. Então, o que me ajudou muito foi conhecer o estudo e a prática é muito importante. E além disso, né, dentro dessa mediunidade ostensiva, né, que muitas vezes chega, né, ostensiva. no início, é importantíssimo, né, como o Fábio falou, o estudo e a disciplina, né, de você ali estar disposto e comprometido para cada vez mais você ir compreendendo os fenômenos que estão acontecendo com você. Que existe esse fenômeno do transporte, né, então o Fábio passava mal, então, mas isso tudo fazia parte do aprendizado dele para saber como dissipar aquela energia com um mentor, não deixar passar para ele todo o campo energético ali dos atendimentos, enfim. Isso tudo precisa você ter assim, tanto a disciplina quanto o comprometimento com o trabalho espiritual que você está compreendido e um educador espiritual que possa te conduzir, né, dentro de tudo aquilo, porque sozinho você não vai conseguir também, né? No caso dessa sensibilidade que você sentia, ô Fábio, tem algum exemplo de algum lugar específico que você evitava aí? Então, até para restaurantes e muito movimento de pessoas, eu começava a ter sensação de enjoo. Quando eu saía, eu me sentia bem. Então, eu comecei a observar que alguns lugares, por exemplo, uma vez a gente foi Captava, né? pro carnaval de Olinda, Aí o não bicho foi? pega, hein? Quando a gente chegou, a gente sensação de passar muitos espíritos, né, ali. Então, a gente resolveu sair porque estava Tontura, né? tonturas, fisicamente. Nessa fase mais ostensiva da mediunidade, a gente evitava estar em conglomerados, muitos lugares. Como se o campo tivesse aberto, né? Parece que você Isso, está com a tampa exatamente. da panela aberta e ali você fica, né, captando vários tipos de Ele acaba frequências estando e você mesmo, não né? sabe exatamente, Ele né? Fica acaba aberto. estando, não adianta. É. Por mais que você ache que vocês tenham essa experiência já, hoje em dia, ainda vocês mantêm ele de certa forma. Você pode tentar fechar um pouco mais, mas uma fresta fica. Então a energia, ela é algo que, cara, vai pegando, vai passando, né? Eu imagino dessa forma. Isso mesmo. Nós falou do carnaval, porra, foi o próprio Jordani que eu tava falando pra vocês fora do ar. Ele falou que viu, acho que ele tá em São Paulo não faz muito tempo. E aí no carnaval aconteceu daquele bloquinho, passando um bloquinho na frente, acho que de onde ele mora. E aí ele falou que tava observando e falou que conforme ele viu o bloquinho passar, e o pessoal passando, todo feliz, e atrás do bloquinho ia ficando só os espíritos que vinham atrás das pessoas também, mas sem já força, pelo chão assim ele ia vendo. Então assim, existe todo porque assim, a pessoa tá indo pra lá pra se divertir, mas, meu, ninguém sabe que a pessoa passou um dia antes, qual a intenção da pessoa real, o que ela tá querendo, como é que vai ser. Então isso, eu imagino que mexa muito com a parte do médium se sentir mais afetado de fato. Sim, e por isso que é importante, como você falou, ou seja, é uma vigilância constante. Então não tem alguém que vai dizer, estou blindado, o corpo fechado e nada me acontecerá, né? Então, assim, esse excesso de autoconfiança põe em risco também muitas vezes o médium, né? Porque às vezes o médium entra num excesso de autoconfiança, porque eu tenho um preto velho, porque eu tenho um caboclo, porque eu trabalho com tal guiança e consequentemente nada vai me acontecer. Mas isso daí é um
grande equívoco, né? E inclusive os próprios guias vão deixar que algo efetivamente aconteça com você, para que você compreenda e tenha a lição de ter também humildade de buscar fazer a sua parte diante da sua vigilância, que deve ser constante. O estado de prece, né? Enfim, vários nomes que poderíamos dar para essa autovigilância espiritual, né?